Existem mais de 3.000 pesquisas que estudaram a relação entre transtornos mentais e aspectos religiosos espirituais, sendo que a grande maioria encontrou relação positiva em vários aspectos. Mas como a espiritualidade pode melhorar o bem-estar emocional e também ajudar no tratamento das doenças psiquiátricas? Quem explica é o nosso especialista, o médico psiquiatra Luiz Henrique, que já está conosco aqui e a quem a gente agradece pela presença. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Primeira pergunta é: qual é a relação da espiritualidade e a saúde mental? Bom, espiritualidade e religiosidade é um eixo da vida humana, assim como o trabalho, como a formação acadêmica, né, a escola, o estudo, o lazer, são coisas que fazem parte da vida do indivíduo. Desculpa, eu tenho dificuldade de olhar para a câmera, eu prefiro olhar para você, porque para mim é mais uma conversa com você do que uma interação com o pessoal na televisão. Então, espiritualidade e religiosidade é um aspecto que faz parte da vida humana, do indivíduo. Apenas 7% da população mundial não tem uma religião ou não acredita em algum ser divino. Então, 93% da população mundial tem uma relação íntima com esse assunto, seja porque adota-se uma prática religiosa, seja porque tem algum grau de espiritualidade. E aí esses dois termos, religiosidade e espiritualidade, a ciência tem tentado definir melhor, porque não está bem definido ainda, mas para que possa acontecer estudo e pesquisa nesse campo, houve a necessidade de meio que definir o que seria espiritualidade e o que seria religiosidade. Então, a espiritualidade é a relação íntima que o indivíduo tem consigo mesmo e com o ser imaterial, com a divindade, enfim, com o nome que a pessoa queira dar, né? Aquilo que para ela é transcendente, é além do plano físico, além do plano material, além do palpável, né? É uma relação íntima com esse ser e com as filosofias que apresentam esse ser para esse indivíduo. Então ele introjeta isso, e esses valores ou esses significados filosóficos acabam fazendo sentido para ele enquanto pessoa, né? Isso é espiritualidade. A religiosidade seria basicamente a relação desse indivíduo com o núcleo religioso, seja com as pessoas daquela religião, seja a relação com os dogmas, as práticas, os rituais, enfim. Ir para um núcleo, ir para um templo, ir para uma estrutura institucional física, onde ele pode desenvolver também a sua espiritualidade. Então, religiosidade é o local e as pessoas, é a relação com aquele ambiente, né? Então, religiosidade seria ir para o templo, de maneira resumida, religiosidade, e espiritualidade seria aquilo que eu intimamente exercito no campo da relação com o divino, né? Então são duas coisas diferentes, mas que são focos de atenção justamente porque em saúde mental. Por que a gente se preocupa de entender essas duas dimensões que envolvem o indivíduo, né? Primeiro porque se percebeu que é um assunto que o paciente traz para o setting terapêutico. Ele leva essa informação, seja no seu discurso delirante, seja na sua preocupação em torno da doença, seja mesmo no contexto em que esse elemento para aquele indivíduo faz diferença no tratamento dele, né? Então, aquela ideia que você já deve ter ouvido certamente, as pessoas falam isso de maneira muito corriqueira: Deus vai me curar, sabe? Essas coisas assim. Então, no contexto da saúde como um todo, essa questão da religiosidade e da espiritualidade sempre foram vigentes. Então, a psiquiatria, naturalmente, como qualquer outra ciência médica, se preocupou de entender como é que isso se relaciona com o transtorno, seja numa relação de surgimento de doença, seja numa relação de prevenção e tratamento de doença, né? Então, a Associação Mundial de Psiquiatria estabeleceu diretrizes, orientações relacionadas a esse campo da espiritualidade e da religiosidade para que os psiquiatras abordassem isso no seu dia a dia, independente da orientação religiosa que o indivíduo tenha. Mas a espiritualidade, ela de fato ajuda
a quem tem algum transtorno ou está em tratamento psiquiátrico? Isso. O que a gente tem descoberto e percebido ao longo desse tempo, estudando e aprofundando nesse tema? Espiritualidade e religiosidade podem ser positivas ou negativas. São elementos que podem favorecer ou prejudicar. Então existe uma escala de religiosidade e espiritualidade, que é uma tabelinha que mostra, é fácil de encontrar na internet, escala de religiosidade e espiritualidade, se procurar lá no site de pesquisa encontra, uma tabelinha que mostra o que é positivo e o que é negativo nesse aspecto. Então, coisas que são positivas e que ajudam, seja a aliviar sintomas, seja a conduzir melhor um tratamento, a melhorar o bem-estar da pessoa, mesmo que esteja ali doente, às vezes, enfim, a doença num grau grave, mas ela consegue suportar melhor, né? O que é positivo em termos de espiritualidade e religiosidade? Uma coisa que a gente costuma destacar é a questão da oração. As pessoas falam muito em orar, né? Ou fazer prece, ou rezar. E muitas oram, enfim, mesmo. E oram. Mas é interessante porque as pesquisas mostram que orar não é suficiente na questão positiva. O que é positivo é orar pelo outro doente e não orar por si doente. Isso é interessante, né? A atividade altruísta, aquela em que eu penso mais no outro do que em mim, parece ter um benefício maior nos tratamentos do que quando eu oro por mim, pela minha cura, pela minha melhora, né? Eu falei ainda agora uma frase que é corriqueira: Deus vai me curar. Essa frase, a pessoa que menciona essa frase, ou que tem essa fé viva de que Deus vai curá-la, está na escala de religiosidade e espiritualidade negativa. Ou seja, ela se coloca não como partícipe do tratamento dela, mas como um receptor puro e simples de que alguma coisa vai acontecer e eu vou sair daquele estado. Deus vai abençoar somente a mim, os outros não, Isso. Deixa comigo. Agora, Deus vai me ajudar a sair dessa. É positivo. Ou seja, o indivíduo com a espiritualidade bem desenvolvida, ele entende que Deus é um instrumento também para ele, não simplesmente o autor puro e simples da sua cura. Ou seja, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar força. Eu conto com o apoio de Deus para poder sair dessa. Ou seja, ele tem uma visão mais positiva daquele problema e ele consegue muitas vezes ter um resultado muito melhor. Lembrando que a palavra oração é a junção de duas outras: orar e agir, ter ação. Exato, atitude. ora e age, né? Oração, não é só ficar ali esperando também, não. Agora, a espiritualidade, ela, de forma bem correta, ou melhor dizendo, a espiritualidade, ela pode auxiliar mesmo tratamentos? Pode. A espiritualidade e a religiosidade, porque são dois elementos que a gente, de fato, considera importantes, elas podem auxiliar no diagnóstico. Então, no primeiro momento, diferenciar o que é uma experiência espiritual do que é um transtorno mental, efetivamente, né? Então, a gente vai ver aí, por exemplo, estudos no campo da mediunidade, em que a pessoa diz mudar de personalidade, ou que a pessoa diz ouvir vozes, ou ver pessoas, enfim. Quando isso é um transtorno mental e quando isso é uma experiência espiritual, né? Então, estudar a espiritualidade e religiosidade favorece nesse aspecto. No outro ponto, diz respeito ao tratamento. Então, a gente consegue ter uma efetividade terapêutica maior porque a pessoa ela consegue, de uma maneira muito mais resiliente e muito mais compreensiva, entender o processo de adoecimento dela e ela busca ajuda. Então ela meio que entende assim, não, se Deus mandou ou se a divindade fez com que eu ficasse assim, tem um propósito. Então vou me tratar. Ela se dedica muito mais àquilo porque ela dá um significado diferente para aquela situação, para aquele contexto. No outro ponto em que a espiritualidade e a religiosidade também pode ajudar é no desfecho do tratamento. Então, alguns trabalhos já demonstram melhora clínica mais expressiva em quem tem o hábito não só de tomar a medicação, de fazer uma atividade física, de fazer psicoterapia, mas também inclui nesse contexto de tratamento o mindfulness, a própria ida ao templo religioso, a oração em casa, a leitura de textos bíblicos, por exemplo. Essas pessoas tendem a ter menos sintomas
uma melhora clínica mais rápida e, de maneira muito expressiva, a redução dos índices de suicídio. Então, em termos de desfecho também, espiritualidade e religiosidade interferem muito. E numa última a perspectiva das influências dessa questão de espiritualidade e religiosidade em psiquiatria é justamente a melhora do bem-estar e qualidade de vida. Então, espiritualidade e religiosidade interferem, quando utilizadas de maneira positiva, de maneira muito positiva, nos tratamentos e na qualidade de vida do indivíduo. Aproveitando essa última frase do senhor, entre espiritualidade e religiosidade, né, que interferem, eu preciso ir mais direto. Seja. A espiritualidade que ajuda quem enfrenta transtornos mentais depende de determinada religião ou não? Não, de forma alguma. A religiosidade, e esse é um ponto interessante, porque não se percebeu diferença entre as nomenclaturas religiosas. A gente costuma fazer a seguinte referência. Quem vai para a escola nem sempre vai estudar. Ir para a escola é diferente de ir estudar. Ir para um templo religioso é diferente de ir desenvolver sua espiritualidade. Nem todo mundo que vai para um templo religioso vai com a intenção de desenvolver espiritualidade. Então, não importa a religião. O que importa é a intenção do indivíduo. Aquele que vai para a sua religião e busca se desenvolver espiritualmente, esse, sem sombra de dúvidas, vai ter muito mais benefício do que aquele que simplesmente nutre uma religião. Essa comparação que o senhor faz em ir para a escola e não significa dizer que está indo para estudar, ou ir para um templo religioso não significa dizer que vai se entregar mesmo. Exatamente. A toda aquela situação, é bem interessante, né? Porque muitas pessoas fazem isso. Isso, tem muito mais a preocupação da permuta. Eu vou porque se eu for, Deus vai me ajudar, ou vai me dar algo em troca. Alguém vai ver que eu estou ali também. Exatamente, tem a questão social, pura e simples, mas o que a gente busca nas pesquisas em espiritualidade e religiosidade no campo da psiquiatria é ver como isso pode ser positivo para o indivíduo. E o que nós temos encontrado é espiritualidade intrínseca, aquilo que é do íntimo do indivíduo e que ele se coloca numa posição muito mais de parceria com o divino e não simplesmente de um receptor das ações divinas. Aquele que é parceiro da divindade, ele consegue ter resultados melhores, qualidade de vida maior e consegue ser certamente mais feliz, mesmo tendo um transtorno psiquiátrico. A cura está dentro de cada um? Está dentro de cada um. Esse é um aspecto que é importante de destacar, Patrick, porque quando a gente fala da cura na acepção médica, a gente não está falando da cura no sentido de extinguir o mal, mas da cura no sentido de como lidar com a dor, com aquela situação aflitiva, né? A gente sabe que grande maioria das doenças, sejam cirúrgicas, sejam, enfim, autoimunes, né, infecciosas, a gente está aí na onda do coronavírus, a maioria das doenças não tem cura. Né? A grande maioria das doenças não tem cura. Cura no sentido de aquele mal vai ser extinto. Mas é possível aliviar muito, é possível ter controle, né, da doença. E o indivíduo que consegue desenvolver melhor espiritualidade e religiosidade, ele consegue ter uma relação tão positiva com a doença a ponto de, em alguns casos, não precisar fazer o tratamento padronizado, tratamento médico padronizado. Em alguns casos, isso não é uma regra geral. Em alguns casos selecionados, obviamente, que avaliados de maneira mais criteriosa, a gente pode sim suspender alguns tratamentos, não só no campo da psiquiatria, em outras áreas também, mas isso deve ser passado por uma avaliação médica criteriosa. E não simplesmente achar que, porque eu tenho espiritualidade desenvolvida, então não preciso mais fazer tratamento nenhum. Não é assim. Acontece, a gente já viu isso acontecer, de pessoas terem tumores, diagnosticado por exames de imagem, um oncologista dá laudo referente à doença, a pessoa fazer, vamos dizer assim, terapias espirituais, algumas religiões oferecem isso, a pessoa ter alívio dos sintomas, ela não sente dor, ela não sente fraqueza, ela não sente tontura, ela se sente bem, melhora a qualidade de vida. O tumor não para de crescer, continua avançando e ela morre. Então, o fato de ter alívio de sintoma não significa necessariamente a cura na acepção. Por isso eu fiz questão de diferenciar, né? Às vezes a cura do indivíduo eu não vou sofrer com a doença,
mas não significa que eu estou dispensado da terapêutica daquela doença. Então, melhora de uma parte, mas é preciso ter cuidado em outras partes, né? Então, essa cura, eu não gosto muito de usar essa palavra cura, porque ela traz uma falsa esperança, muitas vezes, aos indivíduos que vão em busca dessa cura no sentido de agora nunca mais vou ter nada, sabe? E parece que ninguém vai morrer, parece que ninguém vai ter doença, né? Aí vem o relaxamento, o desleixo. Exato, o desleixo. Então é nesse sentido que a gente precisa ter cuidado. Busque a sua religião, não importa qual seja, busque a sua orientação espiritual, mas não deixe de fazer as avaliações e os tratamentos cientificamente preconizados. Manda um abraço ao Jackson Nascimento, que está acompanhando essa live. O senhor, inclusive, um abraço também. Está, né? O meu querido Jackson. O senhor está no programa do Jackson à tarde, né? Na quinta-feira. Na semana, toda quinta? Toda quinta. E o horário é? 5 às 6. De 5 às 6 o senhor se encontra com o Jackson Nascimento, que está acompanhando a live também aqui com a gente. Dele comportamento. A maioria das 3.000 pesquisas, e a gente abriu já a sua entrevista com isso, falando disso, que a maioria das 3.000 pesquisas encontrou relação positiva entre transtornos mentais e religiosidade ou espiritualidade. Sim. Mas em quais situações a religiosidade ou espiritualidade não ajudou o tratamento mental? Em geral, tem uma categoria de transtorno, a gente chama de transtorno psicótico, que é um transtorno em que a pessoa manifesta alterações do pensamento e do discurso, que a gente chama de delírios, né? E também apresenta alterações do sensório, seja a audição, seja a visão, seja o tato, o olfato, o paladar, enfim, que a gente chama de alucinação. Tanto uma quanto outra categoria de sintomas nesse tipo de transtorno psicótico, e também sintomas da natureza psicótica que podem aparecer em outros transtornos, como transtornos de humor, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, enfim, esses sintomas, eles têm uma relação íntima com essa questão da espiritualidade, porque se parecem muito com manifestações espirituais que algumas religiões apontam como manifestações normais, que o indivíduo estaria sujeito a manifestar essas expressões, né? Enfim, do pensamento e do sensório. A nossa vivência diária, ela é parte do conteúdo delirante. A pessoa que tem um transtorno psicótico, ela muitas vezes traz o conteúdo da vida dela, seja a vida profissional, seja a vida acadêmica, mas em geral, como eu falei no início da entrevista, 93% das pessoas têm alguma religião. Então é muito comum, no contexto do delírio, ou mesmo no contexto da alucinação, em um transtorno psicótico, a pessoa manifestar coisas de natureza religiosa. Então, seja dizer que é enviada de Deus para salvar a humanidade, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que ela tem o poder da cura, por exemplo, né? Ela pode se tornar, às vezes, e a gente vê isso também de maneira muito, muito clara, né? A gente que é psiquiatra consegue notar isso. Para muitas pessoas isso passa até despercebido. Pessoas que acabam tendo um comportamento que é disfuncional, de falar alto, de falar muito rápido, falar um monte de coisa, muitas vezes, e aqui não há nenhum tipo de discriminação ou de diagnóstico específico. Eu estou falando aqui de uma maneira bem geral, Patrick. Mas é porque as pessoas vão se identificar com isso, então é por isso que eu estou fazendo essa ressalva. E é importante que o senhor fale mesmo, até para que todos nós entendamos isso. Mas eu me encho de ressalvas quando vou falar desse assunto, porque fica parecendo assim... Não é algo direto que é para contra ninguém. Alguém ou contra uma religião, e não é isso. Para nós entendermos. É um tipo de comportamento que chama a nossa atenção, porque parece muito com alguns transtornos psiquiátricos, que é o fato de ir para a praça pública, por exemplo, sem a inibição natural que se teria e falar por meio de microfones ou megafones até, sem o devido respeito até àquele ambiente ou ao local onde a pessoa está e às pessoas que ali estão, simplesmente com a intenção de falar da sua religião ou do conteúdo religioso que aquela pessoa porta, né? Observe, isso não é uma coisa generalizada, mas acontece
E em alguns casos a gente fica na dúvida mesmo, será que não tem um transtorno ali? Principalmente porque pela análise do discurso, que a pessoa está num ambiente que ela pode fazer isso, né? Botar uma caixa de som no chão, pegar um microfone e falar publicamente da sua religião, mas a gente observando o conteúdo do discurso, a gente vê que em muitos casos não tem conexão, o discurso não está adequado, não é só o barulho que incomoda as pessoas que reclamam desse tipo de prática, mas analisando o discurso, o que a pessoa está falando. Ela está falando coisas que são desconexas, coisas que não fazem sentido, né? Então a gente pensa assim, eu acho que tem algo de estranho. E ela perde o filtro, a capacidade de julgamento, e por isso ela se submete àquela situação. Correntes de oração colaboram para a ajuda a curar alguém? Sim, e tem vários estudos nesse campo mostrando a eficácia desse método. Inclusive, 2 trabalhos que são bem interessantes. Um deles que comparou pessoas com HIV internadas em um hospital para tratar esse tipo de doença. Tinha um grupo que recebia essas orações sem saber que estava sendo atendido por esse grupo de oradores, e um outro grupo que não recebia oração. O grupo que recebia oração tinha menos intercorrência e saía mais rápido do hospital. O outro trabalho mostrou que pessoas internadas em UTI que recebiam essas orações das pessoas do lado de fora, inclusive pessoas em coma, tinham também um desfecho clínico mais favorável, mesmo sem saber que estavam recebendo esse tipo de atendimento. Então é importante. Indispensável, eu diria. E tem a ver com o que o senhor falou ainda há pouco, não ore pedindo para si. Para si, ore pelo outro. Pros outros. É isso? E nesse caso em particular, não era a pessoa desenvolvendo a espiritualidade dela. Era ela recebendo a atenção da espiritualidade de alguém. Então isso também é interessante. Nesse aspecto ainda da influência da minha espiritualidade sobre o outro, saiu uma publicação em 2018 demonstrando que os pais que são mais espiritualizados, eles tendem a diminuir o índice de suicídio nos filhos, independente da religião de ambos, seja o pai e a mãe, independente da religião dos filhos ou da espiritualidade deles. Ou seja, o fato de eu ter espiritualidade, eu já interfiro positivamente sobre o outro, seja no alívio de uma doença ou, no caso da psiquiatria, no alívio na evitação de um desfecho suicida. Médico psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado por ter nos ajudado a compreender essa relação espiritualidade, religiosidade no tratamento ou ajudando no tratamento de doenças psiquiátricas. Valeu. Eu que agradeço, que a nossa orientação e recomendação que fica é que busquem as suas religiões, as suas orientações espirituais, com finalidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento dos valores espirituais que a sua religião pode oferecer, e que isso se converta em ações positivas, não só para si, mas também para o próximo, na sua convivência familiar diária.